eu tenho assim uma pancada com tudo na minha vida, que é, eu tenho a vantagem, ou desvantagem, de eu ser muito repetitiva nas coisas, tipo as minhas rotinas, os meus treinos e na comida. Eu diversifico muito pouco. Eu, quando gosto de uma comida, como sempre o mesmo. Qual é que é o impacto disto? Tens muito impacto, mas isso está a trazer um lado teu no campo do emocional, tá? Sim. Pronto. E de facto, o nós não diversificamos também nos condiciona. E se tu perdes a diversidade destes micro-organismos, tu também estás a condicionar a forma como pensas, a tua criatividade, a tua facilidade em digerir determinados alimentos, em assimilares os nutrientes. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Ana Garcês, mais uma vez. A Ana é és licenciada em ensino, Sim, em sim. mestre em musicoterapia, e ela tem uma abordagem com a alimentação muito interessante, que é espiritualidade através da alimentação. Ela é fundadora do Be Love Be You, em que no fundo ajuda as pessoas a conectarem-se a si e àquilo que comem e à forma como se nutrem na vida. Eu adoro falar com a Ana, principalmente porque a alimentação é um pilar fundamental na minha vida e eu aprendo sempre imenso com ela. Bem-vinda mais uma vez, Ana. Obrigado, estou muito contente de estar aqui outra vez Eu contigo. também. É muito bom estar a conversar contigo. Eu adorei o nosso último episódio e por isso quis marcar outro, só para continuarmos a conversar um bocadinho e para aprofundarmos também, porque eu queria mergulhar mais mesmo para a espiritualidade também. Acho que faz todo o sentido. Acho que a forma como nos conectamos à comida tem tudo a ver com a espiritualidade. E se calhar eu ia começar por aí, Ana. Eu ia começar por te perguntar uma pergunta muito simples, mas que podemos ir por vários caminhos. Se tu achas que aquilo que comemos reflete aquilo que somos? Totalmente, não é? A comida, a nossa biologia, literalmente, é a nossa biografia, não é? Então, sim. o que tu comes molda, isto é epigenética, não é? Molda como é que tu és por dentro, a nível celular, a nível da vida que habita em ti, das bactérias, fungos, parasitas, etc. E isso define a pessoa que tu vais ser. Tu tens uma identidade criada, sobretudo depois de nasceres até, não é? Que se aprofunda com aquilo que tu comes, com aquilo que tu sentes, não é? Que a própria comida pode ativar. Tu podes comer comida que te deixa mais deprimida, Sim. ou podes comer comida que te deixa super animada, ou mais agitada, ou que não te deixa dormir à noite porque estás num shitex brutal. Portanto, a comida provoca todas essas alterações. Exatamente. E as pessoas... Toda a gente já sentiu isso, mas não associou, não é? Se tu estiveres a comer comida de lixo, não é? Sim. Durante uma semana... Sim. Tu vais estar no final da semana mais deprimida, mais cansada, menos proativa. Até não é? porque o teu corpo gasta mais energia a digerir algo... Nem é só não? questão da energia, Sim, tu óbvio. perdes a energia também, percebes? Porque aqui trata-se muito da energia que tu consegues e aqui vamos dar às mitocôndrias. Bora lá, vamos sempre dar às mitocôndrias. As mitocôndrias são os teus, são uns organismos, não é? Que nós temos que são responsáveis por produção de energia, por vários mecanismos dentro do teu organismo, não é? Sim. Não é só pela produção de energia, obviamente, mas eles são muito responsáveis por isso. E aqui, e nós falámos muito agora nisso, por isso é que eu mandei a boca da mitocôndria, porque agora no último módulo do curso do Leir nós falámos imenso das mitocôndrias, e então... as pessoas na realidade quando estão a sentir cansaço ou estão a sentir dificuldades em dormir ou têm uma má nutrição ou não fazem desporto, elas estão a enfraquecer as suas mitocôndrias, então produzes menos energia. Produzindo menos energia tens menos comunicação no teu corpo, porque isto é tudo interligado pelo também o teu sistema nervoso. Imagina o teu sistema nervoso, os nervos serem a rede elétrica. Sim, e tu estás a fortalecer ou a enfraquecer. Exato, ou estás a cortar a comunicação, porque e depois vais dar ao extremo, que é o cancro, não é? O cancro é uma desconexão total, uma falta de comunicação dessa célula ou dessas células com o resto das outras. Então há um isolamento, estás a ver como é que é? Visualmente isso foi super forte para mim. Não, pá, isto... É incrível, não é? Então... vou-te fazer uma pergunta que se calhar não tem uma resposta só, porque somos todos super diferentes, mas se pudéssemos falar numa alimentação ideal que fortalece as nossas mitocôndrias, assim, tipo numa base, ou qual é que é a tua base de alimentação, o que é que tu dirias? É assim, o que fortalece as mitocôndrias não é só a alimentação, atenção, está bem? Mas a alimentação é um ponto importante, é tu fazeres desporto,
Tu és uma desportista nata, portanto Sim, elas e tu estão também sempre a andas a ser... malhar. Inspirei-me em ti lá no Canadá. Eu assim, mas vou mandar esta à Núria, ela não se levanta mais cedo do que eu aqui, de certeza. 4:15 da manhã ali a Esquece, treinar. porque era do jet lag, porque eu não treino nessas horas, né? Sim, Mas sim. às 3:30, 4 da manhã eu não tinha sono. Então tinha-me deitado Claro. às 6 da tarde, bora lá Bora lá. aproveitar o tempo. E isso deu-me um boost porque tenho tentado manter ao máximo, Sim. não é? Para ser mais rotineira Consistente, nisto, não é? estás a ver, mais consistente. Pronto, o desporto é uma delas. A nutrição, claro que é uma delas, não é? Porque o que tu comes pode-te inflamar o corpo ou não, pode-te alterar o corpo. Então a inflamação é uma das coisas que também prejudicam as tuas mitocôndrias, está bem? Depois tens a medicação, há muita gente que toma medicamentos. Hoje em dia uma grande maioria das pessoas tomam medicamentos, Sim, não é? sim. Tens, se estás num ambiente de muito stress ou não, também enfraquece as O mitocôndrias. cortisol não, no corpo. É desregulações hormonais, Desregulações estás a hormonais, perceber? exatamente, sim. Porque é muito fácil nós desregularmos. O stress então as pessoas não se apercebem porque não veem, não é? E o que é que tu sentes quando estás desregulada no corpo? Antes de avançarmos, eu tenho um mega convite para vos fazer. De 26 de março a 30 de março, eu e a Sara Pinheiro, em colaboração com o Journey, vamos subir a montanha do Pico. Isto não vai ser apenas uma viagem, isto vai ser um encontro transformador em que não só vamos subir a montanha do Pico, como vamos explorar trilhos e grutas vulcânicas, vamos fazer práticas contemplativas, de reflexão, de journaling e algumas talks e conversas onde podemos partilhar aquilo que vai aqui dentro. Isto vai ser um evento sobretudo para nos conectarmos, para nos compreendermos melhor, mas mais do que isto tudo, para conhecermos o nosso limite e percebermos efetivamente que temos muito mais aqui dentro do que aquilo que pensamos, porque o nosso potencial é infinito e a montanha vai ser o palco dessa transformação e tu vais ser o protagonista. Vamos ficar no Hotel Lava Homes. Eu e a Sara vamos guiar durante estes dias e durante esta viagem e aquele hotel tem o cenário e o setting ideal para nos juntarmos, para nos conectarmos e descobrirmos mais do que aquilo que pensamos. As vagas são limitadas e se achas que este convite ressoa contigo, envia um e-mail para info@yourjourney.world. Vemo-nos na Ilha do Pico. Olha, eu posso sentir-me mais agitada, posso não conseguir dormir bem. O meu intestino altera-se, essa é outra das questões, porque as mitocôndrias saudáveis refletem um intestino saudável. Ok, Entendes? pois. Pronto, Sim. então falta de vitaminas, não é? Porque a parte das vitaminas também são responsáveis por termos mitocôndrias saudáveis. Olha, já agora vou-te fazer uma pergunta, porque eu tomo suplementação, faço exercício, pronto, aliás, eu acho que às vezes até faço exercício em excesso, pronto, então tomo alguma suplementação. Mas eu li no outro dia que foi feito um estudo a dizer, se calhar não sei se estás a par disto, mas de que os suplementos só fazem realmente efeito se tomares dentro do contexto. Imagina, se tomares, tipo, o suplemento de vitamina, a do sol é que é a D, não é? É a vitamina D, sim. Tipo, a vitamina D só faz efeito através do sol, por exemplo. Que a Não- suplementação não... Não tem nada a ver. Ok. Há uma coisa, e tocaste num ponto também interessante, que é dos estudos. Geralmente os estudos são feitos com as coisas no seu ambiente isolado, ok? Sim. E não se tem em conta o ambiente. E isso é um ponto fundamental, porque um micro-organismo num ambiente Y comporta-se de uma maneira. No ambiente X é outra Exatamente. maneira, percebes? E isto é um ponto muito importante na abordagem em termos integrativa ao corpo humano, não é? E não só à doença, mas também à saúde. É contextualizar as coisas. E tu tens um terreno no teu corpo e tens um terreno fora do teu corpo, ok? E se tu imaginares, e agora ampliar aqui a tua mente, não é? Nós, tudo o que se passa dentro de nós cá dentro, não é? Imagina uma bactéria aqui dentro, ela acha que o mundo é aquilo que está ali naquele sítio, ok? Intestinos, as velocidades, aquelas coisinhas de vida toda a acontecer ali. Ela não sabe que aqui fora estamos nós, estão livres, está aqui outra pessoa, tem casas, árvores, tudo, não é? Então, para ela o mundo é aquilo. Mas ela, se sair dali, ela vai ser confrontada com outra realidade, não é? Ok. E nós também dentro de um terreno, não é? Temos o nosso próprio terreno, mas também temos dentro de um terreno que também nos adoece, não é? A terra. O meu pai, quando eu era pequena, dizia-me sempre, a minha irmã estava sempre a dizer, nós somos uma parte de um corpo gigante e o nosso planeta poderá ser o pulmão, por exemplo, não é? Que é a parte que respira, e tu tens
Se estiveres a visualizar, não é? Todos os micro-organismos a funcionarem, o próprio sangue a levar, não sei se te lembras do Era Uma Vez a Vida, esses desenhos animados, que apareciam lá os soldadinhos e do sistema militar a carregarem as coisas, aquilo é o mundo deles, mas fora do mundo deles há toda uma vida a acontecer cá fora. Nós somos um micro-organismo. Um micro-organismo. Somos uma mitocôndria, se calhar. Somos uma coisinha, é verdade, dentro de muitas coisinhas, não é? Tu tens o planeta Terra, tu não podes pensar que tu vives neste planeta e que não há mais nada. Exatamente. Isto é muito redutor, porque tu tens todo um universo que ainda não se consegue explorar até ao fim, mas que já se explora muita coisa. Sim. E porque não há de haver vida noutros sítios também, porque é só aqui, não é? Exatamente. Então isto pode ser uma parte integrante de algo muito maior. Exato. E nós estamos a funcionar, a Terra, o pulmão, faz conta, não sei, não é? Se for o pulmão, é uma parte de um corpo que também é desequilíbrio, gera desequilíbrio no resto do outro sistema. Estás a ver? Sim. Então, quando tu estás a falar de comida, a falar do que quer que seja, não é? Tudo o que está aqui a entrar para dentro de ti está a alterar também este mundo interno. Então, a comida que tu comes, se for demasiado processada, se é comida de plástico, se tem demasiados aditivos, edulcorantes, etc., essas tretas todas, claro que tu estás a alterar o teu equilíbrio interno. E o teu equilíbrio interno alterado não é uma coisa que, ok, amanhã acorda e está bem. Não é assim. Sim. Porque a inflamação crónica é outra das coisas que prejudica as mitocôndrias. Sim. Estás a ver? Então, se comeres comida viva, comida da natureza, o menos embalado possível, o facto de ser apanhado também mais recentemente também faz diferença. Eu sei que hoje em dia não é possível ser tudo maravilhoso. Mas hoje em dia, e cada vez mais, se nós continuarmos neste ritmo, nós entramos em extinção, literalmente. Completamente. Porque nós estamos a acabar com todos os recursos que existem, com a nossa própria conexão. Sim. A maioria das pessoas não está conectada a ela própria porque ela não está conectada à própria natureza. Eu ia-te perguntar isso, Ana, porque eu li este livro que está incrível, se ainda não leste. Não, ainda não então li. vou-te dar para levares, porque eu li e lembrei-me logo de ti. É um grande livro que fala sobre a indústria dos produtos processados e pá, eu fiquei parva, eu fiquei mesmo chocada com muita coisa. E eu ia-te perguntar de que forma é que o consumo exagerado e constante de produtos alimentares ultraprocessados ou processados, cá já não digo porque, sei lá, a farinha é processada, não é? Sim, mas não estamos a falar desse tipo de processamento. Sim, mais a falar, quando tipo, tens muita coisa adicionada, edulcorantes não é? E transformada também. Isso é uma forma de processamento, mas não é a pior de todas, não é? Eu transformar um arroz integral em farinha de arroz integral, quer dizer, não é a pior coisa. Agora, se eu adicionar ingredientes extras que são produzidos artificialmente, aí sim, já é muito mau. Tal e qual, sim. Eu ia-te perguntar de que forma é que o consumo constante de produtos ultraprocessados impactam a nossa conexão connosco, não é? Ou seja, e estavas a falar sobre isso, que é... Será que uma pessoa que grande parte da sua alimentação é ultraprocessada, isso reflete uma pouca conexão consigo mesma? Claro que sim, claro que sim. E isso impacta depois também a conexão com os outros. Exato. Portanto, uma pessoa que está a adoecer aqui dentro, não é? Começa tudo aqui nesta parte, também adoece a nível mental. E tu tens muita gente a governar o mundo que é doente a nível mental. Completamente. Não é? Porque eles estão desconectados daquilo que é o ser humano, a beleza da vida, a beleza da conexão entre as pessoas, com a natureza, com os animais. Como essa conexão não existe, não é? E tu vês as guerras, quer dizer, gasta-se o dinheiro que se está a gastar em armas, em estas coisas todas, não é? Estes recursos poderiam reconstruir países, entendes? Podíamos ter tudo de uma forma bastante mais equilibrada, mas não, porque quem governa não tem essa conexão. Sim. Está num chip, num mood, não é? Completamente diferente. Que tem a ver com a sua ancestralidade também, obviamente, não é? Temos aqui todo o impacto sistémico de pessoas que estão em países de guerra. Elas vão sempre estar envolvidas em guerras. E ali a guerra não é de agora, não é? Claro, Portanto, são guerras antigas. Sim. Pronto, isto vem e continua a ser e ninguém está a interromper este ciclo, entendes? Ou seja, não há ainda uma força suficiente que interrompa isto. E claro que isto desconecta, não é? E aqui, se nós analisarmos como é que o mundo está hoje, há uma agitação gigante, energeticamente é tudo muito rápido já, não é? E está a acontecer muita coisa que está a fazer as pessoas se ligarem. Tu, sei lá, há 2 anos atrás, há um ano atrás, não ouvias falar em constelações, em questões energéticas da maneira que está agora. Sim, agora está a haver uma urgência. Exatamente, e então é toda a gente de repente a entrar nisto, tem séries sobre estas coisas, não é? Sim. Porquê? Porque nós temos que nos conectar e a comida que não presta, essa comida, processados, etc., elas também nos desconectam, põem-nos doentes.
reduzem a nossa diversidade bacteriana aqui, a nossa microbiota é reduzida à diversidade. Se tu tens menos diversidade, há menos coisas que vais fazer. Dentro do teu metabolismo, as hormonas não vão funcionar como deve ser, a comunicação cérebro-intestino, parte endócrina, não vai funcionar como deve ser, entendes? Entendo. Então tu tens que dar combustível certo para as boas bactérias. Qual é a importância de diversificar? Porque eu tenho eu sei que este podcast não é sobre mim, mas já agora estou a tirar algumas dúvidas, que é, eu tenho assim uma pancada com tudo na minha vida, que é, eu tenho a vantagem, ou desvantagem, a felicidade ou a infelicidade, ao lado bom e ao lado mau, de eu ser muito repetitiva nas coisas, tipo, as minhas rotinas, os meus treinos, e na comida. Imagina, tipo, adoro uvas, como uvas todos os dias, por exemplo. E às vezes eu tenho muito essa cena de eu diversifico muito pouco. Eu, quando gosto de uma comida, como sempre o mesmo. E qual é que é o impacto disto? Tens muito impacto, mas isto está a trazer um lado teu no campo do emocional, tá? Sim. Pronto. Então podemos explorar isso? Não aqui. Sim, não. Mas pronto, mas é uma certa rigidez, na realidade, isso é também uma sensação de segurança, vá. Sim. Pronto, e de facto, nós não diversificamos também nos condiciona. Porque tu sais um bocado do teu meio, da tua linha, e tu achas que nada vai funcionar, a tua identidade, ou seja, tu pões o teu poder, e aqui vamos para a Caroline Myss, não é? Tu pões o teu poder em coisas externas a ti. E isso é muito enfraquecedor, muito enfraquecedor. Tu e muita gente, ok? Eu também, sim. Durante muito tempo na minha vida, isso já aconteceu e ainda acontece às vezes, não é? Mas eu realmente tenho trabalhado muito nesse sentido. Mas nós pomos o poder no sítio errado e isso limita-nos a vários níveis e na nossa diversidade, também diversidade de bactérias, de tudo. Porque se tu perdes a diversidade destes micro-organismos, tu também estás a condicionar a forma como pensas, a tua criatividade, a tua facilidade em digerir determinados alimentos, em assimilar os nutrientes, percebes? Ou seja, reflete uma pouca adaptabilidade ou uma pouca flexibilidade, não é? Muita rigidez com a vida também. Sim, isso reflete rigidez, pouca flexibilidade, mas na realidade esta pouca diversidade diminui o teu sistema imunitário. E diminuir o sistema imunitário é fechar a porta a uma data de recursos que tu consegues aceder. Uau. Entendes? Entretanto, entrei aqui numa viagem brutal. Porque isto é um tema que eu penso imenso e imagina, tudo o que me estás a dizer não é surpresa, mas o que me está... Tipo, é a conexão entre tudo. De tudo. E tu disseste uma frase que eu acho que, imagina, quando as coisas me batem-me mesmo. E tu disseste uma frase que é: tu estás a pôr o teu poder fora de ti. Exato. E eu nunca tinha visto as coisas dessa forma, que é, ou seja, se eu não tiver aquela comida... ou seja, a minha sensação de bem-estar está dependente de um estímulo externo, não é? Exatamente. E pronto, já vou jantar uma coisa super diferente hoje. Não, mas quando tu diversificas, eu quando estou a fazer uma abordagem através da nutrição integrativa, né, que é a minha área, quando eu estou a fazer uma abordagem nutricional, eu não estou a seguir nenhuma linha específica, eu estou a seguir o campo daquela pessoa, as necessidades daquela pessoa. E por isso é que eu pergunto muitas coisas que nem têm a ver com comida, percebes? Porque eu sei que a mudança que vai ser feita através da nutrição, a simples escolha de determinados ingredientes para uma pessoa introduzir uma verdura é tipo uma coisa do fim do mundo. Ou ter que ir ao supermercado e desencantar agora onde é que está o arroz basmati integral. Sim. Percebes? Mas que é basmati integral? Depois é logo aquela coisa: mas o integral demora muito a cozinhar. O basmati integral não. Demora menos a cozinhar. É quase como ao branco, um bocadinho mais. Percebes? Estás a ver? Sim. Então, desconstruir isto. Quando a pessoa começa a desconstruir estas coisas, a experienciar, olha, agora vai cozer o arroz basmati integral, está com aquela coisa que não, demora imenso tempo a cozinhar, depois cozinha e afinal é uma coisa que até resulta, é solta, sim. Até sabe bem, come-se bem, desconstruiu uma barreira. Estás a ver? Então, isto foi graças a ela introduzir diversidade, foi um ingrediente, mas ela vai introduzir mais ingredientes, vai introduzir mais verduras, em vez de comprar se calhar os verdes congelados ou os verdes que estão em frascos envinagrados ou o que for, comprar um verde fresco, ela vai trazer mais informação para o corpo dela, percebes? Faz todo o sentido. Mais bactérias, diferentes bactérias, o ar que tu respiras, não é? Estes ares que eu respiro dos diferentes países, poças, eu venho com uma diversidade brutal de bactérias e as bactérias trazem conhecimento. Sim, exatamente. Entendes? Trazem skills do teu sistema imunitário, não é? De sobrevivência, não é? Eu estou, por exemplo, agora desta última viagem, está ali no meio do mato, eu não me perdi no meio do mato, não é? Sim. Não quer dizer que eu seja tipo pró nestas coisas, mas há um instinto, há uma conexão que tu tens e tu consegues chegar aos sítios, não é? Eu estava-te a contar essa questão da praia, mas nós vimos a praia lá de cima da montanha
quando fomos parar à praia, era um paraíso, mas energeticamente era um pesadelo. Se eu não estivesse conectada, não é? E a Mariana, que foi comigo, nós estávamos as duas lá e sentimos imediatamente, não é para estar nesta praia. Pronto, e depois tem toda uma história, eu depois posso contar offline. Mas pronto, e foi esta ligação aos nossos instintos, ao nosso corpo, à parte energética, não é? Que nos fez conectar com aquele campo. Estás a ver? Sim, sim, E isto, a maioria das pessoas não está conectada. E quando tu estás a fazer estas transições, a mudar, não comer só uvas agora só nesta fase, ou não comer só as pipocas na outra, pronto, estou a dar exemplos, não estou a dizer que sejam os teus. Tu, na verdade, tu estás a diversificar e a ampliar o teu campo de visão, ok? O teu campo também de consciência. Quando eu agora estava a falar contigo e estamos a falar, tu vais abrir várias vezes o teu campo, porque estás a ver as coisas amplificadas de outra maneira. Estás a ver? E é uma característica também que eu tenho, que é de conseguir fazer passar as mensagens dessa maneira, o que é bom. Sem dúvida. Percebes? Cada um tem as suas, pronto. Essa é uma também das minhas mais-valias, entre aspas. E isso traz-te realmente uma conexão maior, uma diversidade e facilidade em depois transpor isso para outras áreas da vida. Completamente. Porque as alterações que tu fazes a nível alimentar, tu também vais refletir nas escolhas do teu dia-a-dia, nos teus relacionamentos, na forma como te moves no planeta, literalmente, percebes? Sim. Nas ideias que te vão surgir, não é? Tu quando estás a ouvir ou a falar aqui com as pessoas, com certeza que está-te a cair fichas de várias coisas, não é? Sim. Conecto-me ao campo de cada uma pessoa. Exatamente. E parece que abro uma porta dentro do mundo dessa pessoa. E conectas dimensão. Aos teus pontos. Exatamente. Porque aqui a magia da conexão é esta precisamente, não é? Tu entras, os nossos campos cruzam-se e nós temos muita informação cá dentro, não é? Que não estamos ainda a aceder literalmente, precisamos de amadurecer, de caminhar mais na vida. E também porque nós vivemos uma vida super acelerada e em constante repetição, ou seja, repetimos o nosso passado em vez de criarmos o nosso presente. Exatamente, estamos em padrão. Completamente. E portanto nós não temos sequer não criamos essa oportunidade na nossa vida de explorar outras dimensões dentro de nós. Exatamente, mas já lá estão. E o segredo na saúde, não é? Porque fala-se muito da doença, mas o segredo em manteres a tua saúde ou até ganhares novamente, resgatares a tua saúde, é precisamente tu te conectares a essas partes tuas que tu tens dentro de ti. Sim. Ou seja, nós, ao longo da vida, desde o momento em que nascemos, nós estamos constantemente a relembrar partes nossas que já cá estão dentro, percebes? Então, cada contacto que tu tens com alguém, uma doença que tu vives, uma relação que não funciona ou uma relação que funciona maravilhosamente bem, nós estamos constantemente a conectar. Uma comida que tu comes, tu estás sempre a abrir uma porta dentro de ti, não é? Sim. Os vírus, eles normalmente os vírus é associado a coisas horríveis, não é? As bactérias hoje em dia já estão um bocado mais fofinhas porque o pessoal já sabe que elas são importantes, né? Mas os vírus, eles são grandes fontes de informação e são muito responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Porque cada vez que um vírus, ele precisa de se conectar a uma célula para se ativar a informação. É uma pen que precisa de um computador, estás a ver? Sim. Ou é um computador que precisa da pen, pronto. Sim. Então, cada vez que ele se conecta, ele provoca alterações no nosso corpo, ele amadurece, ele favorece, não é tudo para destruir. Ok? Não sabia. Agora, muitas vezes, quando nós estás com uma gripe, tu ficas em casa, não é? Tens um vírus, não é? Mas o facto de ficares em casa não quer dizer que seja uma coisa má, mas tu fizeste um upgrade ao teu corpo, literalmente, porque ativaste defesas, ativaste o teu sistema imunitário, é assim que também vais ganhando imunidade, entendes? E quando não respeitas o teu corpo, porque o nosso sistema, não é, agora também estou a pôr a culpa no sistema, não é? A responsabilidade é nossa. Mas não sei, imagina, o mundo está sempre a acelerar, precisa de um resultado, nós sentimos culpa se não trabalhamos, senão há aquela pressão tipo constante. Estamos doentes e muitas vezes, eu falo por mim mesma, não fico na cama. Quando isso não acontece, tu não regeneras, não é? Ou seja... Não, nós estamos constantemente a contrariar as respostas que o nosso corpo nos está a querer dar para se manter vivo, ok? Porque isto é tudo muito primitivo, é sobrevivência pura, não é? Então, tu tomas medicamentos, não é? Se estás com uma dor de cabeça, opá, não interessa, eu tenho que ir, vais. Estás menstruada. Pá, as mulheres têm a menstruação todos os meses, falando de mulheres que têm a menstruação regular, mas pronto. A menstruação é uma coisa normal na mulher, gera vida, é uma coisa importante, não é? Porque é que se tratam estas situações como se fossem iguais a todas as outras. A mulher fica mais em baixo, ela está mais cansada, está mais mole, tem alterações hormonais mais evidentes. Epá, ela precisa de estar mais recolhida, mas é mesmo, não é? Tipo, existe mesmo uma alteração. É que
Tipo, ninguém vê isto, sabes? Não, ninguém e nós vê acho que foi isto. no teu podcast que nós falámos, é um luto que estamos a fazer, Sim, estamos a sim, perder sim, a informação sim, genética, não é? exatamente. Porquê é que não temos direito a nesse dia? Sim, Pá, seria tudo tão melhor. não é? Porquê? Porque muitos dos crimes são cometidos pelas mulheres na altura em que elas estão na fase pré-menstrual. sabia. Há estudos sobre isso. Porque há uma parte, a parte hormonal está toda descontrolada, não é? Tu estás, depois se a mulher estiver mais inflamada ainda é pior, É mesmo. percebes? Então, se tu tens mais stress, tens mais dores, se comes mais açúcares ao menos tens mais dores, ficas mais... Eu quando era mais nova tinha febre, ficava de cama, não é? Agora não. Eu passo mal com dores menstruais e eu há bocado Isso é estávamos a gravar. inflamação. Estávamos a gravar com a Maria Gurjão sobre constelações familiares e ela disse uma coisa muito curiosa que eu nunca tinha pensado a nível sistémico, que é tu também estás a carregar a energia sistémica da tua família e a forma como a tua família, o teu sistema encara o lado feminino, a energia feminina. Exatamente, sim. E portanto existe aqui uma conexão entre isso, não é? Uma mulher que sofre muito com dores menstruais, quem sabe está a abrir uma ferida que carrega há muitos anos atrás. É por isso que é preciso olhar de forma integrada. Não é só isso, é também isso. É a complementar. inflamação do teu corpo. Claro que tu trazes a ancestralidade toda da linha feminina, não é? Sim. Do teu feminino, que não é só tu és um resultado de tudo o que está por trás de ti, não é? Todas as pessoas que vieram antes, toda a tua ancestralidade. Então, tudo pode ser transformado se nós soubermos para onde é que temos que olhar. Exatamente, não é? sim. As pessoas estão sempre à procura das respostas para isto e para aquilo, não sei o quê, mas elas têm para fazer é a pergunta certa. Exato. E isso vai trazer a resposta certa. E para fazer a pergunta certa é preciso estar centrado. Entendes? E aí tu vais saber para onde é que olhas. Tu sabes para onde é que olhas, tu consegues trabalhar isso. Então, quanto menos nós separarmos o nosso corpo, os elementos externos ao nosso corpo, nós próprios, melhor, mais conectada tu vais conseguir estar e mais te vais conseguir cuidar. Cuidar, sim. Não é? Porque sim. tu falas, ok, o mundo está acelerado. É verdade. E isto influencia. E a questão é, hoje em dia tu és convidado literalmente, e isso é inevitável, porque a tecnologia é importante, ok? Mas não desta forma descontrolada, Sim, não sim, é? sim. Porque isto adoece-nos, já há estudos sobre isso, está bem? Sim, E mesmo os completamente. miúdos, a alteração a nível do cérebro, na outra vez falámos do eletroma, da parte das redes elétricas. Imagina, todos os dias, eu estou ali fora a caminhar e penso no que tu me disseste. Eu todos os dias penso em ti, Ana. Porque juro. é real, Eu ouve lá, sei, já eu percebi. Vamos só explicar às pessoas do que é que estamos a o falar. eletroma, pronto, tem a ver com a Estes rede postos, elétrica, sim. Os postos de eletricidade. Aqui à frente há De alta imensos. tensão, exatamente. E tens ali uma central gigante, tu tens aqui dois grandalhões, não é? Sim, sim. Estás mais Ouve, afastada, Mas eu estou ali a andar e ouço constantemente. isso é o pior de tudo. Quando tu ouves, epá, tu não vais para ali andar, mulher, vai andar para o outro lado. Ok. Vai para outro sítio, a sério, porque é assim, esse campo eletromagnético está a entrar no teu campo eletromagnético e está-te a alterar as comunicações todas. E hoje em dia, porque aqui em Portugal já se questionou o NER, ou REN, ou não sei como é que ele chama, tem a ver com as redes elétricas. Eles dizem que até agora não há associações, pelo menos aqui em Portugal. Pá, nós não somos um país sim. isolado do planeta. Então, olha, na Suécia já há regras, não é? Que é, tens que ter os postes, não podem estar a menos de 60 metros das casas, de 100 metros. Na Holanda é tudo enterrado debaixo da terra, 100% Cena. enterrado. Pois. Portanto, porquê? Porque já há evidência científica de há mais de 30 anos a mostrar a associação entre leucemia nas crianças, Claro. outros cancros nos adultos, Alzheimer, não é? Olha, se Portugal começar a impor esse tipo de regras, eles têm que refazer o país, reconstruir o país todo. Mas a questão Todo é entre que aspas. eu, por exemplo, estava a passar ali outra vez e eu não consigo ficar indiferente. Eu vou ter que filmar aquilo e fazer um story sobre aquilo. Yeah, por favor. Porque aquilo está Identifica-me. a menos de 60 metros das casas. Sim, mas é aqui. Era giro aqui. fazer um estudo sobre a saúde daquelas pessoas E e da perceber como minha é que elas também. estão. Mas tu tens estes dois postos. Ok. Mas ali está uma central gigante, Sim, ali colada embaixo. àqueles prédios, percebes? Então, quem autorizou a fazer a construção daqueles prédios ali, não é? Pronto, são prédios de mais de 30 anos, os estudos têm mais ou menos 30 anos, portanto, Pois. depende, não é? Mas de Sim. qualquer forma, epá, as coisas têm que mudar de sítio, porque é a vida das pessoas que está em questão. E hoje em dia é tudo muito... Vamos produzir muito em pouco tempo. É E é isso que estraga a comida, não é? Um tomate hoje em dia, uma maçã, não tem o mesmo valor nutricional que tinha há uns anos atrás. Pelo tipo de solo em que está a ser produzido, Sim, pelos sim. os químicos que são adicionados. E o facto de não se ver não significa que não esteja lá. E então as pessoas comem, mas eu como saudável. Não como saudável nada. Se a comida tem montes de venenos que estão a alterar as hormonas, que estão a intoxicar as tuas células. Mas que é a maioria, não é? Por exemplo,
Mas nós somos os consumidores, mulher. Pois somos. Mas, Ana, então, diz-me, nós já falámos sobre isto, mas vamos relembrar. Onde é que tu fazes compras? O que é que tu compras? O que é que tu comes? Assim, uma base para trazermos também alguns insights às pessoas. Eu vou dizer o meu próprio exemplo, não é? Não sou nenhuma extraterrestre, tenho uma vida bastante preenchida. Exato, por isso é que eu estou a perguntar a ti. Eu tento rentabilizar ao máximo, não é? Não tenho, infelizmente, porque até é giro ir às compras, eu não posso perder imenso tempo nisso, mas eu tenho a felicidade de ter uma quinta muito boa ao pé de mim, que é a Quinta da Herdeira. Mas existem outras, tens a Quinta do Arneiro, mais próximo, tens outras quintas biológicas. Pois eles mandam cabazes também. Eles também mandam cabazes, é mais caro, é verdade, mas dá muito mais trabalho também estar ali a plantar as coisas daquela maneira, a produzir daquela maneira, não é com químicos, não é? As coisas demoram mais a crescer, se vem uma chuva de granizo destrói metade da cultura, percebes? Então, pronto, estamos a falar de saúde e a pessoa, se for preciso, vai comprar um casaco por 200 euros e não compra uma couve que em vez de custar 2, custa 5, pronto. Exatamente, estou a exagerar, não faço ideia dos preços de corpo, porque eu já nem ligo isso, que é para comer, é bom, pronto. Sim, o que é barato sai caro também. Exatamente, e sai e não é num muito longo prazo, ok? Cada vez mais, hoje em dia. Então tu tens, eu tenho aqui, lá a Quinta da Herdeira, felizmente, mas eu não vou só à Quinta da Herdeira porque às vezes eu tenho mesmo que me desenrascar e eu tento rentabilizar até também por questões económicas, não é? Mas tens outros supermercados. Sim. Pronto, que têm produtos também biológicos, então eu tento ir a buscar determinadas coisas, vou à Quinta da Herdeira buscar aquilo que é a base da minha comida, que são as verduras, não é? Tens frutas, eu compro a granel, o arroz, os feijões, não é? Porque é que eu vou estar a comer feijão mega processado e químico? Processado no sentido de levar muitos químicos. Sim. Se eu posso comer um feijão que é natural, que não me vai inchar tanto, que vai-me nutrir muito mais. Eu depois também não preciso de comer alarvidades. Porquê? Porque aquela comida tem muito mais densidade nutricional. Eu tive agora, há pouco tempo estive nos Estados Unidos e amei, estive em LA e pronto, há um lado bom muito bom e há um lado mau muito mau. O lado bom muito bom são os restaurantes vegetarianos e veganos que eu fui. E a diferença que é, imagina, eu comia um prato, eu ficava saciada o dia inteiro, sabes? Tipo, lentilhas bué boas, comida cozinhada lentamente, que diferença. E aquilo que eu sinto é, em Portugal, tu consegues encontrar já, ia dizer bons restaurantes, mas não são incríveis, tu não consegues. Eu acho, pronto, aqui em Portugal não há restaurantes a esse nível que eu encontrei lá. Tipo, tens restaurantes saudáveis, entre aspas, mas que são altamente processados. E então, pronto, se alguém quiser investir e abrir restaurantes. Mas é verdade, nós agora, por exemplo, no Brasil, está lá eu até pus e as pessoas, tu foi-me imensa comida. Tu às vezes pões grandes pratos. Eu vi esse que tu puseste. Eu juro-te, eu como até rebolar. Sim. Eu estou, na hora de jantar, eu ainda estou cheia, estás a ver? Porquê? Não é que eu queira, mas ali a mentalidade é, pequeno almoço não comemos mais nada durante o dia. Então também fazemos um grande jejum que é ótimo. E a comida, aquilo era um restaurante normal, que o senhor transformou num restaurante vegetariano e está a rentabilizar muito mais. É coisas produzidas na horta dele, biológico. Tu olhas ali, tu entras ali, tu sentes a energia daquilo, percebes? De tudo a vibrar, de todos os legumes. Ele mete os pratos dele, são as folhas das couves, mas folhas gigantes, estás a ver? Sim. Mas, por exemplo, isso não há cá, estás a ver? Pois não há, não. Foi dos melhores que eu já fui, mas na minha vida toda. Sim. Aquele ali, depois estivemos noutros, lá em Floripa, agora também noutro. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando estive numa zona mais afastada, é em Nova Iorque, mas é mais para dentro do campo. Sim. Não é? O ano passado, que eu fui lá ao Brian Weiss. Sim. Comi muito bem também. O raw food era comida mesmo espetacular, biológico, era mesmo vibrante. Tu sentes a energia da comida e isso afeta a tua energia, os teus circuitos elétricos, nós estávamos a falar há pouco, não é? Sim. Então, aqui em Portugal, aquilo que me dizem sempre, porque eu muitas vezes pergunto, porque é que não faz? Às vezes estou em determinados restaurantes, mas porque é que não tem mais pratos assim, ou assado? Porque as pessoas não compram. Temos um país cheio de estrangeiros cada vez mais, não é? A maioria destes estrangeiros, não é? Eles gostam desta comida, claro, e são eles que pagam mais, inclusive, não é? Nós também. Custa-me acreditar que ninguém gosta daquilo, sabes? Cada vez mais. E eu também viajo muito para o Dubai, que eu tenho lá família, e no supermercado, imagina, tipo um supermercado, tipo hipermercado, tu vais à parte de comida para levar e tu tens tipo saladas incríveis, ótimas. Que não é só alface. Que não é só alface e tomate. Imagina, se tu fores aqui a Portugal é frango,
batatas, Exato. feijoada. Tu lá tens uma diversidade incrível. Eu não percebo mesmo porque é que isto não acontece cá. Não sei se é por falta de recurso. É sempre, a conversa é sempre a mesma. Portanto, é tudo muito caro, as pessoas não compram, mas é assim, vai haver um momento, cada vez a procura é maior. As pessoas estão a tomar mais consciência, porque agora, hoje em dia, já encontras muitos sítios sem glúten, por exemplo, Sim, que era uma coisa que não era comum. Porquê? Porque o consumidor decide, ok? Nós temos esse poder, e por falar em poder, nós temos esse poder em nós, nas escolhas que fazemos diariamente. Exatamente. Se eu for todos os dias à mercearia e pedir batata Yacon, que é uma batata ótima para reduzir, tem um índice glicémico muito baixo, portanto não afeta a glicémia, é boa para os diabéticos. Se eu todos os dias vou ali e mais pessoas perguntam, aquela mercearia vai ter a batata Yacon. Exatamente, percebes? sem dúvida. Agora, as pessoas estão acomodadas, elas não se querem chatear, mas nós Sim. temos esta capacidade, nós temos tanta coisa dentro de nós, tanta força, que estamos sempre a dissipar com as nossas crenças. Por isso é que é importante nos trabalharmos mesmo. Sim. Constelar, trabalho energético, não é? Sim. Esta coisa que eu fui fazer agora. Eu não poderia fazer o que eu faço, não é? Eu, quando estou a dar uma consulta de nutrição integrativa, não é? Eu não estou só a falar de comida, não é? Claro que falo muito da comida, mas eu estou a estabelecer uma conexão com aquela pessoa e estou a tentar perceber a raiz dos seus problemas através de um campo que não é visível, não é? Das perguntas, das coisas que nós vamos fazendo, das respostas que ela vai dando, da forma como ela se move, a motricidade dela, tudo, se cerra o maxilar, ou os olhos, ou respira, ou engola seca. Estou a analisar isso tudo, não estou a descrever isto à pessoa, não é? Como é óbvio. Mas isto está-me a dar imensa informação. E através desta forma de interagir, eu consigo perceber o que é exatamente a questão e como é que eu posso dar a volta a isto, não é? E então vou canalizar, passar, olha, precisas fazer se calhar uma terapia mais neste campo, ou mais de fazer psicoterapia, ou ir constelar, ou fazer trabalho energético, pronto. E isto despende muita energia da minha parte, ok? E não tem nada a ver, a tua abordagem não tem nada a ver com nutrição convencional. Não, porque... E, tipo, imagina, eu acho que estão em sítios completamente diferentes. Não tem nada a ver. Nada a ver. Porque eu faço nutrição integrativa, portanto, espiritualidade através da nutrição, mas eu estou a olhar para a pessoa como um todo, mas não é o todo que está à minha frente. É o todo que vai para além daquilo que está à minha frente. Eu estou a entrar dentro da pessoa literalmente e ir até à sua ancestralidade máxima, percebes? Então... isso permite-me chegar à verdadeira resposta, e a nutrição não é só comida. A alimentação primária das emoções é um tipo de nutrição. Tu podes estar muitas horas sem comer e a fazer algo que tu adoras, não tens fome, estás na tua corrida, ou estás tipo com os amigos a falarem sobre várias coisas. Ninguém se lembra no meio de uma conversa super cool, ou agora nós as duas aqui, né? Sim. E apetece-me comer um hambúrguer, ou aí traz-se, sei lá, alguém. Não! Mesmo. Porque estamos nutridas. Exatamente. Incrível, não é? Então as pessoas estão. A nutrição hoje em dia acho que já é muito primitivo, a forma como é abordada, porque a nutrição não pode ser aquela comida. E depois é tal coisa que eu te falava, muitos dos estudos avaliam os componentes isolados, não é? Uma vitamina D isolada tem um comportamento, uma vitamina D incorporada num sistema tem outro. Por isso é que, por exemplo, a vitamina D sem ser em gordura, não é tão eficiente como a vitamina D num comprimido seco. O comprimido seco não é tão eficiente como aquela que está com uma gordura, porque ela precisa da gordura para ser absorvida, para ser metabolizada, entendes? Então isto tudo tem influência. A vitamina B12, metilcobalamina, ela é bem absorvida, muito bem absorvida na boca, então não é para engolir com água, porque vai ter outro comportamento. Nós precisamos desta informação. Mas é verdade, estás a perceber? Nós não temos que ser cientistas, não temos que ser médicos o tempo todo, mas temos que saber os mínimos. Tenho ali outro grande livro para ti, chama-se Boa Energia. Dá tudo, que eu adoro. Vais adorar. Sim, porque se tu perguntas a uma pessoa, por exemplo, onde é que é o teu fígado, ou... onde é que fica a vesícula biliar? Tu não tens que ser médico para saber isto, mas isto é o teu mundo interior. E se calhar sabes mais da vida do outro e do que se passa lá fora, não é? E do que é que o ator ou a atriz ou o modelo ou não sei o que anda a fazer, do que aquilo que se passa dentro de ti. Isto já é uma profunda desconexão que estás a ter, entendes? Olha, fogo, muito forte o que acabaste de dizer. Isso mas verdade. É real. Então, se calhar é giro de vez em quando... e analisar, vai à internet, já que a internet não é só para ver, fazer scroll nas coisas, não é? E ir ver como é que é o corpo humano por dentro. Não é porque vais estudar medicina,
mas é para saber o que é que está dentro de mim. Eu, a primeira vez que vi um corpo por dentro, não foi de um humano, foi de um porco, eu fiquei super surpreendida porque eu não sabia que os órgãos estavam todos parece que estão em caixinhas. Ok. Então, aberto, eles não estão ali todos assim à Todos balda. assim. Eles Tem estão tipo há uma pele, há uma película. membrana que separa cada, depois tem a passagem. Aquilo é lindo, sabes? Nunca tinha visto, não fazia ideia. E aquilo desconstruiu uma realidade que eu tinha já consistente em minha cabeça, não é? Então, é super interessante, eu acho. Tu fazes esta lindo. viagem e analisares como é que é dentro de ti. Eu sempre, desde pequena, que eu estava sempre a mexer e ver aqui o que é que está por baixo aqui desta parte das costelas Brutal. e não sei o quê. E aqui tem este buraco e para que é este buraco? Pronto. E depois cada um depois vai para onde lhe chama mais. Mas lá está, eu não fazia isso porque eu queria estar na medicina, não é? Claro, É sim, curiosidade sim, mesmo curiosidade. sobre mim, não é? Porque é que eu carrego aqui, isto é o quê? Isto aqui não é uma veia, isto é um tendão. Sim. Então, o que é que são estas coisas que estão aqui? O que é, olha, mas porque é que esta veia é roxa, esta é verde? Porque é que aquela é mais grossa, outra é mais fina? Sem dúvida, Estás a perceber? sem Isto é dúvida. curiosidade sobre nós Sim, próprios. sim. E isto cria-te conexão, Sim, isso conecta-te não a é? ti. Exatamente. Hoje em dia tu vês as pessoas... Agora estou-me a lembrar a Brigitte Bardot, aquela ícone de beleza, Sim, não é? sim, sim, sim. Mulher lindíssima que já tem 90 anos Sim. e que não tem plásticas de nada e pronto, está uma velhinha, não é? Mas Claro. continua com a sua beleza. Tu antigamente não tinhas as velhinhas, não é? Com medo de envelhecer e se iam ficar com mais rugas ou não, não é? Nós, por acaso, há bocado estávamos a falar sobre isso, como o Botox, uma pessoa com muito Botox faz com que tu não confies nela. Perdes a porque expressão. Perdes a expressão. E que isso... E, aliás, há uma série na Netflix que eu comecei a ver, que é tipo um mundo onde todos têm que ser esteticamente lindos e bonitos, que é basicamente uma... agora esqueci-me de alegoria, tipo, é um retrato daquilo que está a acontecer, ou para onde é que estamos a caminhar, que é, já não é permitido a imperfeição, não é? E cada vez menos. E isto é frustrante, porque É tu nunca super vais ser frustrante. perfeito. Sim. Aquilo que é perfeito é a natureza, literalmente. Sim, sim, sim. Não é? E nós estamos a tentar atingir um padrão de beleza que não existe. Não existe. O Augusto Cury tem um livro sobre isto, o padrão, como é que é? A ditadura da beleza. Ok, não, Que ele nunca fala li. sobre o PIB, padrão inatingível de beleza. beleza. É um livro muito bom para se ler. Ok, boa. Pronto, o padrão inatingível de beleza. E depois tu vês pessoas completamente a definhar, literalmente, para tentar atingir este padrão e completamente descentrada delas próprias. Sim. Elas têm medo de envelhecer, porque lá está, o poder está onde? Está nesta imagem. Sim, nesta imagem. E agora com a inteligência artificial, isto é tipo um descalabro se isto não é bem gerido, porque tu estás a pôr as pessoas a verem uma imagem delas, Sim. muitas vezes, que não são elas na Não são realidade. elas. Não é? E depois elas na vida movem-se, não vão ficar isoladas na sua casa, não é? Então como é que elas vão andar em sociedade quando aquela imagem não é delas? Porque elas olham só ao espelho e não veem aquela imagem. Percebes? Então é uma rejeição que tu estás constantemente a ter de ti própria. É uma mesmo. anulação. Isto é doença mesmo. Provoca mesmo. doença mental. Ok? Pá, estás-me a levar por acaso. Isto aqui lembra-me de uma coisa. Sabes que estas câmaras têm um modo que se chama tipo Baby Smooth, ou uma cena assim, da pele. E eu até ter o Manel a trabalhar comigo, eu fazia isto tudo sozinha. E eu tipo, já tinha isso ligado, que é por causa das rugas e toda a gente ficava tipo baby face. E depois o Manel virou-se para mim e disse-me: pá, Nuno, porquê é que tens isto ligado? Isto para a edição é péssimo, tu não és assim. E depois ele tirou e eu tenho imensas rugas. E depois, imagina, eu debati-me comigo a pensar: ok, mas porquê é que eu quero ficar com uma baby face à frente de uma câmara se quando eu chegar ao pé das pessoas, tipo, eu vou ser eu, é real, tipo, eu estou a lutar contra mim, eu estou-me a rejeitar. E tive esse insight, mas é difícil às vezes e cada vez mais. Mas se tu te conectares, tu entras em contacto contigo e paras de seguir os outros. Exatamente. E aí é que está a questão. Sim. O problema é que as pessoas estão cada vez mais distantes delas próprias e isso é que gera doença. E põe Elas o poder adoecem. fora delas, sim. Põe o poder fora delas, põe o poder no carro que têm, no namorado que tem que ser XPTO, Sim. aquelas características. Quantas relações não vês pessoas com vergonha dos maridos ou dos namorados porque Sim. não são... Esquece, mas é a pessoa que está ali todos os dias ao teu lado, que faz coisas Exatamente, maravilhosas por ti, se ele exatamente. morria por ti se fosse preciso, não é? Porque põe o peso na casa. Podes-me deixar aqui porque têm vergonha do sítio onde Sim, moram. sim. Estás a ver a roupa que usam. Pá, não é isso que te define, não é isso que te vai trazer a felicidade, porque tu vais estar sempre numa atitude constante de querer mais. Porquê? Porque isso nunca te vai saciar.
Sim, E a conexão contigo própria, essa sacia-te. Ana, mas também para as pessoas que nos estão a ouvir e para perceberem concretamente, e também para referirmos aqui a alguns passos práticos, o que é conectar-nos a nós mesmos de forma prática? Ou seja, o que é que tu sugeres ou como é que tu chegaste a este caminho? Ou seja, a alimentação sem dúvida. Sem dúvida. Eu, por experiência própria, sinto muito isso, sabes? Este caminho de aproximação com aquilo que é da terra, com cozinhar, aproxima-me muito de mim. Sim. Portanto, alimentação sem dúvida. Alimentação sem dúvida, mas depois, estes trabalhos que eu vou fazer e que eu estava-te a dizer há pouco, eu fiquei na parte científica no outro fim de semana, né? Mas agora neste, eu tive vários dias agora na parte do espiritual só, e só para mim. Ou seja, nós na vida, nós estamos aqui num caminho de espiritualidade literalmente, tu estás aqui para evoluir espiritualmente e vão-te acontecer várias coisas na vida que te vão fazer conectar a isso. As doenças são uma delas, os relacionamentos XPTO também, a forma como vives, e pessoas que têm tudo e de repente ficam sem nada. Tal e qual. Estás a ver? Sim. Estes ensinamentos é que te fazem crescer e, portanto, toda a gente na vida, ninguém vai ter um crescimento fofinho e que não sofre e que é tudo lindo. Claro. Não existe. Sim, pronto, nem teria tanta não vale piada. A pena. Sim. Até porque na Terra, não é? Neste planeta, são os opostos precisamente que nos fazem crescer, não é? É o feminino, é o masculino, é o preto, é o branco, é a guerra, é o pobre, é o rico, é não sei o quê. Pronto. São estas polaridades que nos fazem crescer. Então, na vida, querer que isto seja eliminado é o mundo dos póneis, não existe, está bem? Sim. Portanto, não vale a pena estar a viver uma realidade que não vai existir, porque isto faz parte do processo do crescimento. Então, eu quando vou para ali, eu sei que não vou para ali estar a fazer massagens, a relaxar, não é isso. Eu vou para ali conectar-me às minhas partes mais profundas. Para eventos fora do país, não é? Que eu tive agora, sim, e gosto muito ali daquele sítio onde eu estou, que é o Centro Florescer, Vivências Florescer, as pessoas vão perguntar, portanto já estou a dizer, que é da Isabel Otto e da Fernanda. O trabalho lá é um trabalho muito energético. Eu fiz lá o mestrado do Reiki, faz lá muitas coisas, trabalho quântico. Agora estive a fazer um que é o religar, que é precisamente ligar já ao teu ADN mais profundo, às raízes, tudo. Tu tu não consegues estar ali feliz e contente da vida, tu sentes-te leve em muitos momentos, mas também te sentes mesmo triste em outros, duro, porque te confrontas com realidades da tua ancestralidade. São exercícios que são feitos nesse contexto. E depois, o sítio em si, aquilo é um vale, no meio das montanhas, demoras séculos a lá chegar de carro, não é? Por estradas de terra batida, não tens rede de sinal telemóvel, elas têm lá a internet só em 2 pontos, que é só quando estás a comer e quando estás no sítio onde vais dormir, e mais nada, não há sinal. E aquilo era um sítio onde muitos índios, foi matança total ali, estás a ver? Então ali houve muita morte, não é? Havia grupos que matavam os bugres, que matavam estes índios todos ali, então uma zona de muita morte, mas também foi um sítio que se tornou um sítio de renascimento. Então tu vais lá, para além das facilitadoras, não é? Tu tens toda a energia do local que te está a trabalhar. Eu, quando entrava naquelas florestas, eu nunca me senti sozinha naquelas florestas. Eu senti sempre que estava a ser observada, não é? E se tiveres mais sensibilidade, tu vês mesmo, está bem? Pronto, e eu consigo ver algumas coisas. Havia lá uma senhora que era médium, ela via literalmente os índios grandalhões, chateados e não sei o quê, estás a ver? E tu sentes que tudo fala contigo, sabes? À noite era só pirilampos por todo o lado. Nunca tinha visto tantos pirilampos na vida. Lindo, a sério. Isso é estar realmente conectado. Eu pus o vídeo dos pirilampos, é uma imagem preta, não é? Porque estava de noite, com pontos a acender. Houve montes de gente. A imagem está toda preta, não se vê nada. Percebes? Juro-te que isto é real. Elas não têm que adivinhar o que é que está ali, mas eu até tinha escrito pirilampos. Sim, eu por acaso vi, sim. Estás a ver? Sim. Mas as pessoas não estão conectadas a nada, àquilo. Ou seja, pode aparecer um ponto de luz. Querem estímulo, né? Tipo, exato! Então, o que é que vai e aquilo acontecer? era um exercício de observação. Sim. Eu já facilitei a dizer os pirilampos, né? Mas aquilo era um exercício de observação. Houve muitas que se conectaram logo à magia do lugar, inclusive, e descreveram coisas que eu sei que é assim ali, estás a ver? Porque elas estão conectadas, independentemente de elas estarem em Portugal e eu estar lá no Brasil. Exato, estás a ver? Sim. Então, é super importante nós termos esta nossa acuidade ou este nosso sensor ativo, e toda a gente tem, por mais desconectado que esteja, e pode ser trabalhado claro, através da comida, através do desporto, através do tempo presente em que tu estás em presença. Sim, se não houvesse, imagina que nós estávamos num mundo em que não houvesse tanto entretenimento e consumismo e tanto barulho e tanto ruído,
nós, se passássemos mais tempo connosco e também de olhos fechados, acima de tudo, eu acho que percebíamos o poder que temos cá dentro, que efetivamente todos nós temos capacidades mediúnicas, todos nós temos essa sensibilidade, essa intuição, todos nós sentimos o outro. É real. Só que há tanto barulho. E por isso é que eu acordo tão cedo. Mas sabes que... Não, e tu fazes muito bem. E isso foi uma das coisas que me inspirou. Porque eu realmente já acordo muito cedo. Mas às vezes estou ali um bocado a engonhar, literalmente. Estou cansada e não sei o quê. Mas o facto de eu fazer o desporto e de eu ter estes cuidados que me dão trabalho. Porque ter saúde dá trabalho, ok? Eu não gosto de fazer desporto todos os dias. Muitas vezes não tenho pachorra. Para mim eu ia surfar e isso é o meu desporto e ponto final. Mas eu não dá para ir surfar todos os dias. Não dá às horas que eu quero, por todas as logísticas, não é? Porque depois também se for demasiado cedo, eu podia me levantar às 5 da manhã, mas está de noite, quer dizer, não vou surfar de noite. Percebes? Sim. Então tem condicionantes do mar, como é que estão as ondas. Tu és mãe, não és mãe? Sou mãe, sim. E depois temos os miúdos, quer dizer, eu não vou sair de casa e agora orientem-se, não é assim, não é? Pronto, e não estamos muito nessa fase. Eu ainda estou a curtir, ainda não sou mãe, mas serei, portanto. Exatamente, mas durante os primeiros anos, quando a minha filha era bebé, por exemplo, eu ia surfar às 6 da manhã e pagava alguém para estar comigo na praia, para ela era igual ou não, porque ela acordava cedo, para estar a tomar conta dela enquanto eu estava a surfar. Era babysitting na praia, literalmente, sabes? Pronto, porquê? Porque é para conciliar as coisas, mas é esta questão literalmente. Nós, hoje em dia, há muita coisa que nós não fazemos, não é? Por crenças, por também não querer sair da zona de conforto, não é? E nós, para nos conectarmos a esta parte da espiritualidade, eu tenho que fazer pelo menos 2 vezes por ano. Eu sinto aquele lugar, há muitos lugares daqueles, mas aquele lugar para mim é um sítio que me trabalha. Eu venho de lá, não é? Super fresca, né? Porque voltei, portanto, ontem. Estás aqui ligada à fonte. Exatamente, estou super fresh na coisa, então eu venho com mais força, eu venho mais centrada. Eu fui para lá num stress brutal. Eu estava só, me apetecia gritar, sabes? Eu estava, pronto, vão acontecendo coisas na vida, excesso de trabalho. E eu fui mesmo, eu demorei uns 4 dias a acalmar. Regular, não é? Isso acontece. Agora imagina uma pessoa que está constantemente assim. Isto gera doença. Sabes, quando eu viajo e desligo, porque eu também, eu sou super workaholic, pronto, adoro, eu nem vejo as coisas como trabalho, mas adoro estar mergulhada assim nesta dimensão. Mas quando viajo para fora, para um sítio onde há uma grande diferença horária, eu fico 2 ou 3 dias super irritada e a dormir mal, há uma adaptação. Exato. E isso é mesmo, eu noto, quanto maior é essa queda, maior era o desequilíbrio na minha vida. Exatamente, e nós temos que cultivar estes momentos. Eu sei que agora estou a vir, eu vou ainda permanecer neste estado de graça ainda durante uns tempos, mas rapidamente isso começa a depois sai o nosso podcast, tu ouves, eu estava mesmo fresh, tenho que voltar. Não, mas é verdade, sabes? Porque tem a ver, porque tu não és imune à vida, não é? E acontecem coisas, morrem pessoas, chateias-te com pessoas. Pronto, e nós andamos e temos que aprender a nos movimentar, a fazer esta dança nesta sociedade, que é aquela em que nós vivemos e não está constantemente a pôr as culpas na sociedade. Nós estamos nela porque temos que estar e estamos neste sítio porque temos que estar, não estamos a ser criados nas montanhas, não estamos a ser criados nas Maldivas ou no Ottawa Beach não sei onde. Portanto, nós estamos a ser criados aqui neste contexto e é aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E portanto, em vez de andarmos contra a corrente... Vamos abraçar as coisas e tentar perceber o que é que eu posso fazer com isto que eu tenho, como é que eu posso dar aqui esta voltinha ao fazer assim assado, porque senão eu perco a minha energia toda no confronto. Exatamente. Estás a perceber? Exatamente. E isto é triste também, e estás constantemente a alterar a química do teu corpo, a produzir mais hormonas do stress, estás sempre em choque, não aproveitas aquilo que está a vir para ti, nem vês, porque a tua energia está a ser despendida nisto. Não estás disponível para receber. Não estás. E quando finalmente até podes receber, estás cansado. Estás cansado, exatamente. Sim. Então, estás a ver, andamos nisto, e isto é um dos trabalhos que eu tenho feito muito em mim mesmo, é precisamente... aceitar as coisas, não é aceitar tipo coisas à balda, é aceitar o ritmo, o tempo, não querer tudo para ontem, porque eu quando penso numa coisa tenho que ser para ontem, sempre foi assim, mas cada vez menos. Não fluiu desta maneira, tudo certo, vai ser de outra maneira. Eu quando vinha lá da Caroline Myss tive uma grande comunicação, uma grande prova, mesmo linda, porque lá ela fala muito também desta questão do poder e de ouvirmos a nossa intuição e as vozes, palavras que nos caem, não é? E eu cheguei ao aeroporto, aquilo era escala, porque aquilo era mesmo na outra ponta do mundo, né? Vancouver é mesmo na outra ponta. E eu, quando cheguei lá, ao aeroporto do Canadá, o voo atrasou 1 hora. Eu tinha que apanhar o voo para Londres, né?
E eu assim, fogo, isto já me vai aqui lixar o esquema todo, Ias ainda perder perco o o outro. avião, não sei o que, não. Pronto, e estava ali naquele stress, ok, não, quando chegou lá vou logo correr, só que o aeroporto em Londres aquilo é gigante, e depois tens de passar outra vez pela segurança e mais não sei o quê, pronto. E eu fui, e quando chego à zona da segurança, uma fila enorme, tudo a travar. E faltavam 15 minutos para eu começar a embarcar. E ainda faltava imenso até lá ao sítio, né? E eu assim, não, eu vou pedir, epá, não, eu tenho que passar à frente das pessoas, não sei o quê, e depois de repente ouço assim, confia. Justo, cai estas vozinhas, né? Toda a gente tem isto, Sim, isto não toda é a gente. tipo shanty, isto é real, Sim. nós é que não estamos conectados. E eu, ok, vou confiar. Mas depois a fila não andava, depois veio um bacana chamar, vou de Londres, não sei o quê, Londres, não sei o quê. E depois eu aqui, ele não me viu e vai-se embora. E eu, isto é mesmo a esmifrar a minha paciência. Não, eu tenho que falar com as pessoas, pronto, que lá saber do confia, bora lá. Chama as pessoas, a pedir, olha, o meu voo é já, deixa-me passar, né? Passar a frente de toda a gente. Sou a primeira a chegar ao embarque. Conclusão, chego ao embarque, eu só trazia uma malinha da treta, que não é para embarcar, mas como fui a primeira, apanhei lá um esquisitoide, quis embarcar a minha mala. Estás a ver, o avião vinha vazio, Uau, que eu ia em cena. 3 lugares sozinha, isto porque eu não respeitei. Sim, E eu sim, senti sim, mesmo, sim, isto foi uma lição para ti, Ana. Sim. Foi a primeira vez que aquela minha mala foi embarcada. Que cena. Não aconteceu mais Sim, nenhum momento. Eu percebo Estás a esse ver? eu sei Porque perfeitamente nós não o que estás a dizer. confiamos, queremos tudo no momento, queremos a ansiedade que nós temos dentro de nós. E às vezes o facto de eu não ir, imagina, podia ser um avião que ia cair, podia ser qualquer coisa. Sim. Isto não acontece. Olha aqueles do Brasil que refilaram, desancaram as mulheres lá do guichê porque Sim, queriam sim, entrar e sim, não sim. deixaram. O avião caiu, morreram todos, percebes? Não quer dizer que seja cena. sempre uma questão da vida ou da morte, mas as coisas, elas são e funcionam da forma que é melhor para nós e lá para a frente nós vamos perceber isso sempre. Ok? Até porque eu quando estou nesse estado de tem que ser como eu quero e eu tenho que conseguir, e quando eu entro nesse modo de controle, pá, tu gastas muito mais energia assim do que simplesmente te render. Se te renderes, Exatamente. ok, vá, olha, é o que tiver que ser, e de repente, que E alívio. a vida flui melhor. Sem Às dúvida. vezes perdes um táxi ou não veio o Uber tu quiseste. Tu sabes lá o que é que ia acontecer ali. Estás a perceber? Tu sabes lá, olha, Há uma mãozinha invisível. completamente. Sim. Outra também, agora estou-me a lembrar. Eu trabalho em Lisboa, né? Sim. Mas moro no outro lado da ponte. Então, pá, estava danada porque a última consulta demorou mais 1 hora. Estás a ver? Não estava danada, está com a pessoa, mas Sim, estava a mas pensar, porque vou ias apanhar o apanhar trânsito, trânsito. não sei o quê, vou chegar atrasada ao que eu tinha estipulado. Tu acreditas que eu depois apanhei um bocadinho nada de trânsito e o que estava à frente, naquele momento, se eu tivesse vindo mais cedo, e foi por questões de minutos, atenção, hein? Estava um caminhão que tinha atravessado de outra faixa para a minha, a atravessar a faixa toda, Estás a todo brincar. esmigalhado no chão. Estás a ver? Uau, Imagina, cena. era na minha saída, Sim. exatamente na minha saída, Sim. à porta quase de onde eu saio para a minha casa, estás a Sim, perceber? Sim. Pá, podia ter Sim, sido podia vindo ter parecido de sido, mim, podia sei ter lá eu, sido. percebes? Mas nós pensamos, eu naquele momento senti, fogo, eu estou para aqui a reclamar, mas se eu tivesse passado antes, porque aquilo aconteceu, porque depois estava a ver as notícias, né? Exatamente uns minutos quando eu ia sair da primeira vez. Pá, podia ter sido eu a Podias estar ter ali. sido tu, sem Estás a dúvida. ver? Sim. Percebes? Pá, realmente a vida é fascinante e Nós estamos sempre a existe reclamar. uma teia invisível, existe uma força Exatamente. invisível que é fascinante e que transcende o nosso nível de compreensão. Completamente. É E nós incrível. estamos sempre a reclamar, estamos sempre a querer fazer as coisas de outra maneira, estamos sempre a exigir do universo, Deus, de quem for, não é? E não respeitamos o fluxo normal das coisas. Sim. E isso muitas vezes até as nossas coisas são atendidas, mas não significa que sejam as melhores para nós. Sem dúvida. Eu tenho muito uma frase, até uma imagem na cabeça que é tipo... que é do género eu dizer, não, mas eu quero mesmo um amendoim, eu quero um amendoim, vou lutar por aquele amendoim. E quando eu me rendo, de repente eu tenho uma fábrica de amendoins, sabes? É que eu adoro amendoins. Ok, se faz bem ou mal à saúde, depois Não, o falamos amendoim sobre é uma isso. leguminosa, já que falaste sobre isso, é uma leguminosa Sim, e sim, portanto sim, sim. em alguns grupos de sangue não é muito interessante, principalmente no grupo O. Ok. Portanto ficas mais inflamada. Podes Então, comer, mas não podes comer demasiado. Também amo caju. Caju já é melhor. é melhor, depende de cada corpo, lá está. Ok. Mas o sangue tolera muito mais, por exemplo, o amendoim do que o sangó. Ok. Ana, epá, eu adorava perguntar-te mais 1001 coisas, mas vou-te só fazer mais uma pergunta que me ficou aqui. Que não é bem uma pergunta, acho que é um tema, é um ponto muito interessante aqui sobre a alimentação, só para fecharmos aqui este tema, que é, efetivamente, como estavas a dizer, nós vivemos completamente desconectados. E isto fez, ou seja, o facto de termos luz artificial em casa, de vivermos muito mais fechados e nas redes sociais e num mundo quase artificial às vezes,
faz com que nós estejamos desconectados da natureza e, consequentemente, dos ciclos e das estações e, consequentemente, da alimentação. Ou seja, não é do senso comum, ok, já deveria ser e se calhar se nos debruçarmos mais sobre o assunto, mas não é do senso comum, tipo, deviam estar nos supermercados os alimentos da época, por exemplo. Sim. Eu acho que isto era super... só que eles vendiam muito menos, não é? Não, é porque as pessoas querem comer melão para a receita XPTO quando é inverno, então tu tens Exato. acesso agora, como há mercadoria, há vindo de países diferentes, onde é verão, eu vim do verão para o inverno, não é? Ou ainda estamos no outono, pronto, Sim, ainda outono, estamos no sim. final do outono. Eu trouxe goiabas de lá, não é? Para comer Pois. cá, mas cá não há agora nada disso. Aliás, nem Exato. sequer é um fruto daqui, na Sim, realidade, sim, é dos sim. Mas sítios tens tropicais. manga, tens papaya. Portanto, tu estás constantemente a utilizar ingredientes que, mesmo sendo bons, também te geram inflamação. Mas porque imagina, não se são o supermercado adequados. tivesse tipo placares a dizer as frutas da época. Sim, mas tu não vais ter essas informações. As pessoas, tu perguntas qual é a fruta da época, hoje em dia têm muito mais dificuldades do que eu, se calhar, quando andava na escola. Sim, E sim, tu sem própria, dúvida. que és mais nova do que eu, Sem portanto, tu dúvida. aprendias na escola. Agora já não é assim, porque já não interessa para nada, entendes? Não interessa na mentalidade do consumismo. Ok. As pessoas querem vender, não interessa se é da época, se não é, se vai ser bom para nós ou não, não é? Nós devemos comer o que é da época, sim. É o que tem os nutrientes mais adequados para a estação que nós estamos a viver. Exatamente. Percebes? Sim. E para a pessoa que aqui vive. As frutas tropicais são muito mais inflamatórias para nós, que vivemos aqui, não é? Do que, por exemplo, para pessoas que estão no Brasil Claro, ou claro. lá nos países tropicais, não é? Claro. Então, não quer dizer que não sejam boas. Olha, a goiaba é tipo das mais ricas em vitamina C, é espetacular. Ok, estou em Portugal e vou-me enfardar de goiabas, Goiaba, mas eu vou-me não. inflamar, porque o meu corpo não está tão adaptado para isso. A forma como tu absorves os nutrientes também faz diferença, não é? Pode ser um produto que seja ótimo para ti, pode ser veneno para mim, percebes? Então tem a ver com o tipo de organismo, tem a ver com o meio onde estás inserida, tem a ver com o teu metabolismo, como é que ele funciona, tem a ver com o tipo de bactérias que trouxeste da tua ancestralidade, não é? Aquelas que recebeste sim. do pai, da mãe. Tem a ver com uma série de fatores, não é? Que depois aquele alimento que é espetacular no teu terreno não vai ser Não bom. vai, ok. Percebes? Sim, Por isso é que às vezes em nutrição não há uma chapa 5. claro. Tens de Não ser há- muito flexível. Não há, infelizmente, a nutrição convencional que se pratica é chapa 5. Eu gosto de bolachinha de água e sal, gosta de fiambre de peru. Mas foi assim que elas aprenderam. Não podemos criticar. Foi assim que foi aprendido. Mas toda a gente pode melhorar essa aprendizagem e estudar Claro. outras coisas, outras variantes. Sem Tá bem? dúvida. Porque eu também, o que aprendi há muitos anos Mas a atrás, verdade é que nada muda, não é? não muda porque não há essa curiosidade. Mas isso é uma questão. Pois cada um, tu não vais procurar se calhar essa abordagem, vais procurar se calhar mais na minha Exato. linha. É a Sim, escolha, sim, é a sim. tua escolha, percebes? sim. Então tudo está certo como está tem que certo, estar. exatamente. Porque há pessoas que vão precisar daquela abordagem, há outras que vão precisar da minha. Sem dúvida. Eu Podem tive ir que para passar mim. por lá numa determinada Pronto. altura da minha vida. Imagina uma pessoa que vem, que é daquele registro, vem para mim, vai achar que isto é tipo Que é, magia sim. ou sei lá o quê, ou que não tem nada a ver, percebes? Sem dúvida. Não é compreensível. Então cada coisa está no seu sítio Está no seu certo e sítio tudo é certo. necessário. Não pode haver 1000 pessoas a fazerem as mesmas coisas. Exatamente. Tem que haver tudo. É diversidade. Também Diversidade. nas profissões, na forma de abordagem, porque elas vão servir sempre a alguém. Tá? Pronto, não me levem a mal. Eu também. Não, é verdade, eu também. Eu já tive muito peso. Eu era categorizada como pré-obesa e passei muito tempo em nutricionistas e de certa forma conheci muito o que era a abordagem convencional e precisei dela. Não é? Hoje em dia, pronto, Deu-te um boost. deu-me um grande boost. Não é? Há comprimidos, há Só que eu intervenções. acho, às vezes, Ana, eu tenho isto cá dentro e por isso eu acho que tenho que falar, que eu acho que às vezes a nutrição convencional alimenta distúrbios alimentares, por exemplo, Sim. sabes? Olhar para os alimentos como cálculos Mas isso não é real. Tu não podes viver a contar calorias. Por já porque a nível da ciência não é real. Não é? Porque aquilo que faz a diferença, eu já disse isto em vários podcasts e vou repetir, porque tu tens um público, o outro tem um público, não é? Claro. Aquilo que faz a diferença é o tipo de bactérias que tens no teu intestino. Então tu não engordas pela quantidade de calorias que comes, mas pelo tipo de bactérias que vão metabolizar aquilo que tu estás a ingerir. Porque Isto é ciência. as bactérias metabolizam de forma diferente Os alimentos. Então aquela O experiência meu dos corpo ratos que eu estou metaboliza- farta de falar. O meu corpo metaboliza de forma diferente do que o teu corpo. Exatamente, então eu posso comer bolachas cheias de açúcar e não sei o quê, vou ficar mal da barriga, mas não quer dizer que vai engordar, Ok. porque eu tenho na minha genética, não é? É tudo dos magros, não é? E nem toda a gente comia bem, mas o tipo de bactérias que eu tenho, não é? Vai fazer, ok, inflama, etc, mas não vou ter, por exemplo, a questão da obesidade. Tu se comeres
menos de metade daquilo que eu comer, se calhar tu vais engordar muito mais. Sim, é verdade, sim. Estás a ver? Porque tem a ver com o tipo de bactérias que tu tens. Então tu tens um trabalho mais aprofundado para manter o teu peso, só que tu não podes pôr o foco, lá está, isto é para todas as pessoas, o foco não pode ser só nesta imagem corporal, não é? Porque é que estás a comer? Porque é que comes descontroladamente? Porque é que és tão rigorosa, agora não vou comer, mas eu estou em dor porque eu quero comer, não é? Estou a descompensar. Tens que olhar para o emocional. E quando tu interligas todas estas partes, não é? A obesidade deixa de ser um tema. É como a diabetes. Diabetes tipo 2, vá, para separar a coisa. Diabetes tipo 2 só tem quem decide ter, tá? Porque a pessoa é diagnosticada, ela pode não ter, porque trata-se com comida. É uma decisão, eu privar-me de determinadas coisas. Ok. Mas é uma escolha todos os dias que as pessoas têm. Eu não me apetece deixar de comer isto, nem aquilo. Ok, vou tomar comprimidos e vou continuar a degradar a minha saúde. É uma escolha. A diabetes tipo 2, para não falar de outras coisas, tá? Sim, sim, sim. Para rematar, também para estar na área da saúde. Quem é que tem mais doenças autoimunes? Ok. Quem é que é? São as mulheres. Porquê? Porque elas são... Estou a pensar num espectro Tem a emocional ver... também. Exatamente, porque tem a ver com a questão emocional. Quem é que é muito mais sensitiva, muito mais, são as mulheres. Então elas estão mais propensas a doenças autoimunes, estás a ver? Então vou tratar a doença autoimune de quê? Só com comprimidos para sintomas? Tem que tratar o emocional. Tu não vês montes de homens com doenças autoimunes. Claro que existem, mas a maioria, a grande maioria, são mulheres. Tem a ver com esta questão emocional. Então tu não podes tratar o emocional apenas com comprimidos. Não é? Porque mesmo os antidepressivos, etc., estão-te a desconectar, estão-te a desconectar de partes, não é? Então, não estou a dizer que não se utilize. Sim, okay? sim, tem a sua função. Mas não pode ser para uma vida inteira. Sim, mas uma doença autoimune é o teu corpo em direção à morte, à destruição, não é? Está contra ele mesmo. É o corpo que está a sentir uma agressão tão grande dentro dele que está a desenvolver constantemente o seu mecanismo de defesa, mas já de uma forma descontrolada. E na minha percepção, que eu já tenho visto também com estudos que eu não acho que o corpo seja a atacar ele próprio, aquilo que eu já tenho visto em estudos é que dentro das próprias células existem bactérias que o corpo, que o sistema imunitário quer destruir. Então ele não está a destruir as célulazinhas, o próprio tecido do corpo, mas aquilo que está dentro do tecido, dentro da célula, estás a ver? Então ele está muito ativado e como já há tanta inflamação de uma forma descontrolada, ele vai incidir mais naquilo. Agora, a inflamação acontece por todos estes fatores que nós falamos, não é? Que não apenas da nutrição, do estilo de vida, do stress, essas coisas todas. As mulheres são muito emocionais. Então são elas que têm muito mais propensão para as doenças autoimunes. São doenças que estão intimamente ligadas à parte emocional. Sem dúvida, sem dúvida. Percebes? Olha, Ana, pá, nós ficámos aqui até à meia-noite ou mais. Obrigada por esta conversa que foi muito para além da alimentação e acho que, olha, foi uma bonita forma de tu mostrares que a alimentação é só uma expressão nossa como todas as outras, ou seja, tem tudo a ver com o nosso eu espiritual e com o nosso todo, não é? E que não podemos olhar para a alimentação de forma isolada. E obrigada por isso, obrigada pela quantidade de insights e sabedoria que deixaste cá hoje. Ainda bem que te apanhei depois de vires do Brasil. Sim. Tinhas razão, vieste fresh. E pronto, olha, obrigada, gostei muito. Obrigada, eu também gosto sempre muito de falar contigo, já Eu sabes. também. Obrigada. Obrigada.